Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de elementos de máquinas do canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e na aula de hoje, essa quarta aula do curso de elementos de máquinas, a gente vai falar sobre mais um tipo de elementos de fixação, os rebits. Se você ainda não viu as aulas anteriores, eu convido você a assistir na playlist de elementos de máquinas. Se você precisa de conhecimentos adicionais para conseguir entender as tarefas de dimensionamento que a gente vem fazendo nessas aulas, recomendo que você também assista a playlist de resistência dos materiais, também disponível aqui no nosso canal do YouTube. Então, o que são rebits, né? Quando que a gente utiliza rebits? Basicamente, a gente utiliza rebits quando a gente precisa unir chapas, por exemplo, e quando a soldagem não é algo viável para a gente, não é algo que a gente consiga aplicar. Quando que soldagem não é viável? Bom, às vezes a gente tem materiais que a gente quer unir, chapas diferentes que a gente quer unir, elementos bastante finos que a gente gostaria de unir, que são feitos de materiais que não lidam muito bem com união por soldagem. Tá? Ou materiais cuja soldagem implica em custos muito elevados. Além disso, a gente também tem situações em que a gente não pode inserir tensões residuais no nosso material que está sendo utilizado, né? E a gente sabe que por conta daquele ciclo de temperaturas que a gente insere quando a gente faz uma união por soldagem, a gente vai introduzir tensões térmicas que vão ficar lá, tensões residuais que vão ficar lá presentes entre os elementos que estão sendo unidos. Então, nesses casos, quando a gente não consegue utilizar uniões soldadas, né, para unir elementos bastante finos como chapas, né, tipicamente chapas, mas também outros elementos finos, né, a gente vai aplicar os rebits. Tá? Então, os rebits são os primeiros tipos de elementos de fixação permanentes que a gente vai estudar nesse curso. Então lembra que quando a gente tinha introduzido lá os elementos de fixação, a gente tinha dividido ele em dois tipos, né? Dividido os elementos em não permanentes e permanentes. Os elementos de fixação permanentes, como os rebits, implicam que sua remoção só acontece através da destruição desses elementos de fixação. Então, um rebit é alguma coisa constante, né, alguma coisa fixa, que ele faz a união que ele precisa, né, a conexão de dois elementos de máquinas, mas para eu remover o rebit eu preciso destruí-lo, tá bom? E eu já vou explicar como é que isso funciona, tá? Então, basicamente, os rebits podem ser utilizados para diversas coisas diferentes, né? Vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Então, ele é muito utilizado quando a gente tem reservatórios, tubos de pressão, coisas desse tipo, tá? Ele é bastante utilizado também na indústria aeronáutica, onde você tem várias peças de avião são conectadas por rebits, através dos rebits. São utilizados em reservatórios de diferentes formatos também, né? Aqui estou mostrando um reservatório esférico, todo rebitado, tá? E ele é muito utilizado também em construção de estruturas metálicas de maior porte, né? Então, estou mostrando para vocês aí imagens da época da construção da Torre Eiffel, tá? E a Torre Eiffel foi construída, bem famoso esse caso, ela foi construída com 2,5 milhões de rebits. Todas as peças na Torre Eiffel foram originalmente construídas através de rebitagem, tá? Então, para a gente entender o que são os rebits, né, é bom, enquanto elementos de máquinas, é bom a gente falar um pouquinho sobre a estrutura dos rebits, tá? Então, basicamente, os rebits são elementos compostos por uma cabeça e um corpo cilíndrico. Tá bom? Então tem um cilindrinho que forma o corpo e em cima dele tem uma cabeça que pode ter diferentes formatos. Tá? Às vezes ela é um domo, que nem está mostrado aí, uma metade de uma esfera, mas ele também pode ter diferentes tipos de formatos. Pode ser cônico, pode ser chato, pode ser diversos tipos diferentes. Tá? E a gente vai dividir basicamente, né, claro que existem divisões mais específicas de cada um dos tipos de rebite, mas a gente vai dividir em duas classes. A gente vai dividir entre rebits sólidos, né, cujo corpo é totalmente sólido, como esse que está sendo mostrado aí do lado da sua tela, tá? Ou a gente pode ter os rebits que a gente chama de repuxo, tá? Eu já vou mostrar como é que eles funcionam logo em seguida, tá? Os materiais de construção que você pode utilizar para fazer rebits são diversos, tá? Você pode ter rebits de aço, de alumínio, de cobre, de latão. Tudo vai depender da aplicação que você tem para esse rebite, né, e dos materiais que você está unindo. Né? Dependendo dos materiais que você está unindo, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com os materiais que você está utilizando para fazer as conexões por conta de afinidades químicas, né, ou problemas de corrosão e tal. Então, no mercado são disponíveis diversos tipos diferentes de rebites em diversos tipos de materiais diferentes. Tá? Então, esse primeiro tipo de rebite que eu estou mostrando aqui para vocês é um rebite sólido, né? Então você está vendo que o corpo dele é todo sólido. E esse outro cara aqui é o rebite de repuxo, que é um rebite bem comum de ser utilizado na indústria, né? Talvez alguns de vocês já tenham até visto em alguns lugares. Tá? Ele também tem uma cabeça e um corpo, né? Como está marcado ali. A cabeça do rebite é aquele disco um pouquinho maior que está ali. E o corpo do rebite é o cilindro de diâmetro maior, tá? Mas ele é vazado no meio, ele é como se fosse um tubinho. Ele tem um tubinho. Por dentro desse tubo passa o que a gente chama de contra-rebite. Né? Contra-rebite é alguma coisa que tem um cabo muito mais longo
e ele tem uma cabeça do contra-rebite lá do outro lado do rebite. Tá? Então ele é utilizado, a gente vai falar logo em seguida sobre o processo de aplicação de rebites, né? O processo de aplicação de um rebite de repuxo é bastante diferente daquele de aplicação de um rebite sólido. Tá? Então já vamos falar um pouquinho sobre isso logo em seguida. Tá? Então esse processo de aplicação de rebites é o que a gente chama de rebitagem. Então, dependendo do tipo do rebite, ele pode ser de diversos. Esse processo de aplicação de rebites pode acontecer de diversas formas diferentes. Pode depender de uma única pessoa ou de duas pessoas. Ela pode ser feita com rebite a quente ou rebite a frio. Pode ser feita manualmente ou utilizando ferramentas hidráulicas e pneumáticas. Então, vai depender de muitas coisas diferentes. Tá? A gente não está aqui, como eu já expliquei anteriormente nesse curso, né, a gente não está focado especificamente em explorar todos os aspectos e as facetas de cada um dos elementos de máquinas e do tratamento deles e da aplicação deles na construção, na atuação técnica e mecânica. Né? A gente está focando nesse curso aqui de elementos de máquinas nos aspectos de dimensionamento. Ainda assim, é importante que vocês saibam como que funciona, né, a rebitagem, ainda que apenas de um caráter geral, assim, né, é importante que vocês saibam como que funciona a rebitagem. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens tiradas de alguns lugares diferentes. Tá? Então aqui a gente está mostrando uma rebitagem que está acontecendo utilizando ferramentas pneumáticas. Tá? Duas pessoas estão operando, vocês estão vendo de um dos lados a gente tem uma pessoa segurando um equipamento e do outro lado tem uma pessoa segurando outro dos equipamentos. Isso, sem dúvida, eles estão aplicando aí um rebite sólido. Tá? Então o rebite sólido ele passa, né, é feito um furo entre as duas chapas que se quer unir, né? Espero que vocês já tenham entendido mais ou menos como é que funciona a ideia do rebite, né? Mas você tem uma chapa, tem duas chapas que você deseja unir, duas ou mais chapas, você faz um furo, atravessa o furo com aquele rebite antes de ser deformado, a cabeça do rebite é maior do que o diâmetro do furo, então ele fica travado de um dos lados, e do outro lado você dá um jeito de formar uma nova cabeça, né? Então, rebitar é basicamente você deformar o lado oposto ao lado da cabeça que já vem pronta de fábrica do rebite, para que ele fique com uma cabeça de cada lado e com isso ele fique travado permanentemente dos dois lados das chapas que você deseja unir. Tá? Aqui tem mais um exemplo de duas pessoas aplicando rebites, né, numa estrutura de alumínio, tá? Uma estrutura de um trailer antigo, daqueles bem estilosos, né, meio retrô que a gente tem. E nos dois casos que a gente está mostrando aqui são rebites que estão sendo aplicados, processos de rebitagem que estão sendo aplicados sobre rebites sólidos, tá? E como eu tinha falado, né, o processo de rebitagem ele, nesses dois casos está utilizando ferramentas pneumáticas para fazer deformação do lado oposto, do lado da parte final do corpo do rebite, para que ele forme uma outra cabeça. Tá? Então, a escolha do tipo de fixação e do tipo de rebite que você vai fazer depende muito da aplicação que você vai ter mesmo. Tá? Então, por exemplo, se você está fazendo um reservatório de água que tem que ser totalmente estanque, você tem que tomar muito cuidado para que não haja vazamento de água ou do fluido que você esteja armazenando através dos furos do rebite. Então, nesses casos onde estanqueidade é bastante importante, tá, às vezes é mais recomendado você utilizar rebitagem a quente, porque você vai aplicar um rebite quente e na hora que ele se contrair, as tensões residuais, as tensões de origem térmica que ele gera acabam selando de uma forma mais precisa os próprios furos dos rebites que são aplicados. Tá? Isso foi só um exemplo, né? A gente tem uma sequência de recomendações enormes. Se você quiser estudar a rebitagem em detalhe, você consegue achar isso muito facilmente na internet, mas é importante vocês saberem alguns aspectos. Outro aspecto importante que vocês têm que saber é como funciona a rebitagem dos rebites de repuxo. Tá? Os rebites de repuxo eles podem ser aplicados por uma única pessoa com um aplicador de rebite, tá? Uma rebitadora como essa, rebitadeira, desculpa, que está aparecendo aí para vocês aqui no cantinho da tela. Tá? Então vocês observam o que acontece ali de novo. Eu tenho duas chapas que estou querendo utilizar, estou querendo unir, né? Uma chapa marrom e uma chapa cinza. Eu atravesso essa chapa com um rebite de repuxo. E vocês veem que a ponta mais fina do contra-rebite, que está passando por dentro daquele tubo que é o rebite em si, ela fica para dentro dessa rebitadeira, né? A rebitadeira você vai operar abrindo e fechando sua mão, né? E ele vai repuxando o cabo do contra-rebite, e à medida que ele vai sendo repuxado, ele vai deformando o lado oposto, né? A cabeça do contra-rebite vai puxando aquela pontinha do tubo até que se deforme e forme-se uma união permanente, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês essa sequência toda, né? A colocação do rebite no furo, no ponto 1. A partir do ponto 2 a gente vai começar a repuxar o contra-rebite. A partir do ponto 3 a gente já vê que o contra-rebite vai deformando
a parte final do rebite em si. E lá pelas tantas, a partir do momento que você aplicou força suficiente sobre o cabinho do contra-rebite, né, ele estoura, e ao estourar ele deixa aquele formato definitivo ali do rebite, tá? Então é importante vocês terem consciência que os rebites sólidos e os rebites de repuxo, os dois fazem a mesma função de conexão de peças, mas a área que você tem, né, responsável por fazer essa união dessas duas peças, coisa que vai ter bastante importância logo em seguida quando a gente começar a falar em dimensionamento, é bastante diferente, porque os rebites sólidos têm uma área sólida, né, como o próprio nome indica, e os rebites de repuxo teriam uma área vazada, né, simplesmente um anel de material que está sustentando. Tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente utiliza rebites sólidos ou rebites de repuxo quando a gente vai fazer o dimensionamento. Tá? Então a aplicação de rebites ela segue uma série de orientações práticas. Então você tem que escolher direitinho as posições dos rebites na sua montagem. Tá? Então, entre dois rebites, né, vocês viram lá na estrutura aeronáutica que eu mostrei lá no começo, né, no primeiro slide para vocês, tá? Vocês viram que tem vários rebites que estão colocados em linha, muitas vezes para fazer uma união de chapas que tem uma longa borda que tem que ser unida entre duas chapas, tá? Então, entre dois rebites, você sempre tem que ter uma distância mínima entre eles. Você não pode colocar dois rebites um colado logo ao lado do outro, porque senão você vai induzir rasgamento da chapa entre esses dois rebites. Né? Sempre fazer furos em alguma coisa introduz concentrações de tensões, e concentrações de tensões podem levar a um processo de falha prematura, muito abaixo da carga que a gente tinha previsto, que a gente tinha projetado o restante da estrutura. Tá? Então, qual que é essa distância mínima necessária para que a gente não introduza e aumente esse risco de rasgamento da chapa entre rebites? Tá? Então, todas essas recomendações, vocês vão ver, estão baseadas ou na espessura da chapa ou no diâmetro do rebite. Então, o diâmetro do rebite, nesse caso, é a medida que rege essa distância, tá? E essa distância mínima tem que ser de 3 diâmetros entre centros de rebites visíveis. Além disso, a distância mínima do furo, não furar, do furo até a borda, né? Você tem que pensar, então, você tem uma chapa, quanto que é a distância que eu tenho que botar o rebite entre o rebite e a borda dessa chapa? Isso também está regido pelo diâmetro do rebite, né? Se eu botar algum rebite muito próximo na borda da chapa, mais uma vez eu vou tender a gerar rasgamento de chapa prematuro. Tá? Então, qual que é essa distância mínima? Com relação, no sentido da força, né? Então, tem duas chapas que estão sendo solicitadas nesse sentido aqui na horizontal do que eu estou mostrando para vocês. Então, nessa direção de aplicação de força, a distância entre a borda da chapa e o primeiro rebite tem que ser de no mínimo 2 diâmetros desse rebite. Por outro lado, você também pode ter aplicação de rebites numa direção que não esteja alinhada com a força. Então, para essa mesma chapa que eu estou puxando nessa direção horizontal, essa chapa pode estar ligada com uma chapa aqui na parte de cima através de vários rebites ao longo do caminho. Então, esses rebites têm menos tendência a gerar rasgamento de chapa na direção da borda, mas ainda assim existe esse risco, e portanto a gente tem que respeitar também uma distância que não é necessariamente a mesma distância, então 1,5 diâmetros em direções que são transversais à força. Tá? Quanto ao diâmetro do rebite, né? Qual que vai ser esse diâmetro que a gente vai escolher? Qual que é o diâmetro mínimo do rebite que eu preciso para fazer uma conexão? Então, o diâmetro mínimo do rebite tem que ser pelo menos 1,5 vezes a espessura da chapa mais fina que está sendo conectada. Então, uma conexão, você pode ter diversas chapas com espessuras diferentes. A chapa mais fina que está sendo conectada, você pega aquele tamanho, multiplica por 1,5 e esse vai ser o diâmetro mínimo do rebite que você vai ter que aplicar para realizar essa conexão através de rebites. Tá? E, finalmente, o diâmetro do furo que você vai aplicar. Você vai fazer o furo sobre as chapas para aplicar aquele rebite. O diâmetro do furo tem que ser um pouquinho maior do que o rebite. Então, ele entra, antes de ser fixo, ele entra levemente folgado e durante o processo de rebitagem ele é deformado e muitas vezes ele ocupa totalmente essa cavidade do furo que você realizou. Mas o furo ele é feito, então, 1,06 vezes maior do que o diâmetro. Tá? Então, 6% maior do que o diâmetro do rebite, porque essa diferença entre esses dois caras vai ser compensada durante o processo de deformação desse rebite até ocupar totalmente essa parte. Tá? Essas são apenas algumas orientações práticas, né? Vocês não precisam decorar essas informações, mas é importante vocês refletirem de onde que elas vêm. Elas estão relacionadas ao comportamento de rasgamento de chapa que você pode introduzir se você botar o rebite numa posição equivocada dentro da sua estrutura. Tá?
Então agora sim vamos chegar na parte que nos interessa mais especificamente, né? Falar sobre o dimensionamento dos rebits. Assim como a gente vai fazer com todos os elementos de máquinas ao longo desse curso, vem fazendo com todos os elementos de máquinas ao longo desse curso, nos interessa muito falar sobre o dimensionamento de rebits. Tá? Então sempre que a gente fala de dimensionamento, lembra que a gente está concatenando 4 coisas: carregamento externo, geometria do material, critério de falha e material de aplicação nesse caso. Tá? Então, quando a gente está falando de geometria, a gente está falando sempre de áreas que respondem às solicitações. Então eu preciso saber quem que são as solicitações, que tipo de carregamento que está externo que está agindo, para a gente começar a falar da geometria, né, qual é a área que resiste a esses carregamentos externos. Então, os rebits é importante que vocês saibam que podem estar solicitados em tração. Então, se você tem um rebit aplicado ali, você está olhando as duas chapas assim, o rebit está aplicado desse jeito. Especialmente se você fez a aplicação do rebit a quente, né, muitas vezes ele pode ter tensões residuais por conta do ciclo térmico que ele passou. Então, ele pode estar comprimindo essa chapa e estar forçando essas chapas a ter contato umas com as outras. Tá? Então, a maioria dos rebits induz efetivamente uma força de contato, uma pressão entre as chapas. Mas, na maioria dos casos, tá, mais importante do que esse tipo de solicitação de tração dos rebits vai ser a solicitação de cisalhamento que está agindo sobre esses rebits. Pode haver casos específicos para os quais a solicitação de tração desses rebits seja mais importante, mas no caso geral, a maior parte dos rebits vai estar mais solicitada em cisalhamento do que em tração, e é por isso que a gente vai focar especificamente no cisalhamento. Tá? Assim como a gente falou quando a gente estudou na aula sobre pinos, diferentes configurações que a gente pode ter dos rebits podem levar a diferentes cálculos de área de cisalhamento, áreas resistentes ao cisalhamento. Tá? Então a gente vai ter algumas coisas que são chamadas, eu não vou explorar em detalhes essa questão, tá? Mas dependendo do tipo de uniões que a gente tem dessas chapas, do posicionamento relativo entre as chapas, a gente pode chamar esses posicionamentos de chapa de diferentes nomes, tá? Como juntas de superposição, juntas de recobrimento simples ou juntas de recobrimento duplo. Tá? Então eu vou mostrar para vocês, tá, alguns casos. Nesse caso aqui, quando a gente tem, por exemplo, duas chapas, uma sobre a outra, e estão sendo fixadas através de um rebite, né, elas estão sendo carregadas, por exemplo, em tração, estão sendo levadas uma para cada lado, aqui, do jeito que está sendo indicado na sua tela aí. Esse é o caso, por exemplo, de uma junta de superposição ou mesmo juntas de recobrimento simples. Tá? Se vocês têm interesse sobre tipos de juntas rebitadas, pesquisem mais sobre isso na internet. A gente vai focar aqui especificamente sobre o que acontece em cada um dos rebits. Tá? A gente não vai explorar os detalhes e as aplicações de cada um desses tipos de junta. Mas, adianto para vocês, esse aqui seria o caso que aparece tipicamente em juntas que a gente chama de juntas de superposição ou juntas de recobrimento simples. Então, quando existe esse tipo de junta e o rebite está carregado dessa maneira, fica muito claro que a gente tem uma única área que está sendo cisalhada. Né? Então, se a gente pega ali a área entre essas duas chapinhas, essa área que está sendo cisalhada, eu estou virando ela para a gente agora. Né? Então, essa áreazinha, basicamente, ela tem esse formato. Né? Basicamente, a área do círculo, estou falando agora de um rebite sólido, né? Fique bem claro que a gente está mostrando aqui os cálculos todos para rebites sólidos. Se eu quisesse trabalhar com rebites de repuxo, né? Rebites que têm uma seção transversal tubular, basicamente eu pegaria as fórmulas que eu tenho para calcular áreas de tubos e utilizaria da mesma forma. Tá? Mas se for um rebite sólido, que é um caso bastante comum na indústria, eu calcularia dessa forma. Tá? Já para um outro tipo de junta, que é o junta de recobrimento duplo, a gente tem um caso como esse. Tá? Isso lembra muito o que a gente tinha visto lá para os pinos. Né? Lembra que a gente tinha pinos em cisalhamento simples ou cisalhamento duplo. Basicamente o que a gente está mostrando aqui para vocês é a mesma coisa, só que aplicando para rebites. Né? E os rebites fazem esse tipo de situação aparecer por conta do tipo de junta rebitada que foi projetada. Numa junta rebitada, por exemplo, de recobrimento duplo, acontece esse caso. E nesse caso, quando as chapas estão carregadas dessa forma, né, então uma das chapas está ali carregada com uma força P e as outras duas chapas estão carregando com metade dessa força P para esse cara ficar todo em equilíbrio, tá? Claramente a gente tem duas seções que estão sendo cisalhadas, né, duas seções que têm uma tendência a ser cortada. Tem uma entre a chapa de cima e a chapa do meio e outra entre a chapa do meio e a chapa de baixo. Portanto, quem que é a tensão, quem que é a área que está reagindo, que está suportando os esforços de cisalhamento desse rebite? É a área dessas duas seções transversais. Tá? Então, eu tenho duas vezes a seção transversal do rebite suportando a força de cisalhamento. Tá? Então, isso é uma coisa muito similar, né? Cisalhamento simples e cisalhamento duplo. E além disso, a gente tem outras questões que estão envolvidas quando a gente fala de juntas rebitadas. E para falar um pouquinho sobre algumas dessas outras questões, vou resolver agora mostrar uma resolução de um exemplo para vocês. Tá? Então observe, né, a gente tem aqui
nesse cantinho ali, a gente tem uma junta arrebitada, tá? Tem uma chapa, duas chapas simplesmente sobrepostas uma com a outra, né? Então uma junta de sobreposição. Elas estão carregadas então com 20 kN no sentido de rasgar esses rebites com 20 kN. Tá? Então o que a gente está mostrando aqui é o que a gente chama de rebitagem dupla. Tá? Vocês estão vendo que numa linha mesmo de ação a gente tem dois rebites, né? Nessa mesma linha de ação seguindo a linha de força a gente tem dois rebites aplicados e por isso é chamado de rebitagem dupla nessa posição que a gente está mostrando. Tá? Então o problema que a gente vai querer resolver, ele vai nos perguntar o seguinte: a gente quer vão ser pedidas diversas coisas diferentes que nos permitem explorar diferentes aspectos de dimensionamento e eu acho um problema bastante interessante. Um dos aspectos que a gente vai explorar é o cisalhamento dos rebites efetivamente. Tá? Então o exercício nos pede o seguinte: né? Determina a tensão de cisalhamento nos rebites, que tem 14 mm de diâmetro, a tensão de esmagamento entre as placas de rebites. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente já falou um pouco sobre isso quando a gente falou sobre pinos, né? Então resolvemos problemas de pinos falando sobre a questão do esmagamento, aqui não é diferente, a gente tem uma situação similar. Tá? E também a tensão de tração máxima nas placas. Tá? Então se as tensões limite forem de 195 MPa para o rebite e de 375 MPa para o material da placa, determine qual que é o fator de segurança da junta. Então a gente vai ter uma oportunidade de discutir o que é um fator de segurança de uma junta inteira. Tá? Então vamos lá começar a resolver esse problema. Tá? Então primeiramente, deixa eu chegar bem para o cantinho aqui para não atrapalhar vocês tanto. Tá? Então primeiramente o que a gente vai ter que determinar é o cisalhamento que está agindo nos rebites, tá? Seguindo a ordem do que está sendo pedido ali no problema. Então é muito fácil da gente observar que, seguindo essa linha aqui, a linha de aplicação de forças, a gente vai ter duas vezes essa área. Apesar de a gente estar numa junta de superposição, cada um dos rebites tem apenas uma área de cisalhamento, só que eu tenho dois rebites agindo nessa linha de ação. Tá? Então, nessa linha de ação de força, eu vou ter duas áreas de cisalhamento que estão agindo aqui. Então, portanto, eu utilizo duas áreas de cisalhamento para cada um dos rebites. Se cada um tem 14 mm de diâmetro, substituindo isso, eu chego à conclusão que a minha área resistente ao cisalhamento é de 307,9 mm². Portanto, a tensão de cisalhamento que atua é basicamente eu pegar a força que está atuando, né, essa força de 20 kN é a que está agindo na direção de rasgar esses dois rebites. Né? Então, eu tenho 20 kN aplicados nessa direção e eu tenho uma área resistente de 307,9 mm². Fazendo essa conta, eu chego à conclusão que eu tenho 64,96 MPa aplicado, uma tensão de cisalhamento aplicada sobre os rebites, a tensão média de cisalhamento nesse valor. Em seguida, a gente pode pensar no esmagamento dos rebites. Né? Então, você imagina, a gente tem aquele cilindrinho, uma dessas placas você pode considerar como seja a sua placa de referência, ela está parada no espaço, e a gente está fazendo o quê? A gente está rasgando esses rebites, né? Por conta das forças aplicadas nas placas, eu estou tendendo a forçar esse rebite a ser esmagado. Mas além disso, se eu considerar uma das placas como sendo a minha referência, eu tenderia a ficar com essa placa parada e a outra está sendo puxada. Ao puxar essa outra placa, a gente está tendendo a esmagar o rebite. Né? Então eu tinha um cilindro como esse, né? Se a força está sendo aplicada assim, nessa direção sobre o rebite, se eu olhar ele na outra visão, eu vejo que ele está tendendo a ser esmagado nesse sentido. Qual que é essa área de esmagamento? Basicamente é essa área que corta o rebite, né? Metade desse rebite aqui, transversalmente. Essa aqui que vai ser a área de compressão, resistindo às tensões de compressão, tensões de esmagamento que a gente tem. Então qual que seria essa área? Né? Basicamente eu estou falando que é o diâmetro do pino vezes a espessura de uma chapa. É uma área retangular, né, uma seção transversal. Se eu estou cortando esse rebite nessa posição, vocês conseguem imaginar que eu tenho essas duas dimensões. Tá? Então a área de esmagamento vai ser o diâmetro do rebite vezes a espessura da chapa, então 14 vezes 10 milímetros. Por que só uma das chapas? Porque basicamente é essa parte que está sendo esmagada. Se você considera uma das chapas como sua referência, a parte de esmagamento é a parte de cima, né, dessa chapa, a partezinha que estava ali na parte de cima que está tendendo a ser esmagada uma parede contra a outra desse rebite. Então, se eu tenho 14 mm de diâmetro de um rebite, vezes os 10 mm da chapa, eu tenho 140 mm² de esmagamento. Tá? Calculando então a tensão de esmagamento, basicamente é a mesma força que está agindo ali sobre os rebites, tá? Dividido pela área de esmagamento. Então eu chego à conclusão que eu tenho uma tensão de esmagamento de 142 MPa. Tá bom? Beleza, gente? Então, em seguida, o que nos resta fazer agora é calcular a tensão máxima nas placas. Tá? Então, tensão de tração máxima nas placas. Então, como é que eu calculo isso? Né? Se eu pegar diferentes seções dessa placa, se eu pegar um corte dessa placa nesse ponto, eu vou ter uma área resistente à tração.
Mas fica bastante claro, se vocês começarem a pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui, que a parte mais solicitada em tração dessas placas vai ser a parte que está cortando esses rebites. Tá? Então, se eu pegar um corte exatamente onde eu estou indicando aqui com o mouse para vocês, percebe que eu tenho a remoção de toda uma área aqui que poderia resistir à tração, está sendo removida por conta do furo que eu fiz para passar esse rebite. Tá? Então, quanto que sobrou da chapa? Eu tinha uma espessura de 50 milímetros, desculpa, uma largura B de 50 milímetros, e eu estou removendo uma vez o diâmetro desse rebite. Tá? Então, o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte: então, essa área que resiste à tração vai ser simplesmente a espessura da chapa vezes a largura descontada do diâmetro. Tá? Então, T vezes B menos D. Fazendo essa conta, a gente chega à conclusão que eu tenho uma área que resiste à tração de 360 milímetros quadrados. E fazendo essa conta, mais uma vez eu tenho os mesmos 20 kN aplicados. Lembra que os 20 kN estão fluindo através dessa junta inteira. Tá? Então, esses 20 kN estão aplicados em todo mundo, dividido pelos 360 milímetros quadrados que eu tenho na área de tração, e eu chego à conclusão que eu tenho, então, 55,55 megapascals. Tá? Então, agora a gente precisa definir, a última questão, o último fator que foi pedido ali no problema foi para a gente definir quanto é que era o fator de segurança da junta como um todo. Então, a gente vai lembrar o que quer dizer fator de segurança. Tá? Sempre que a gente está falando de dimensionamento, então a gente tem uma relação entre a tensão admissível e a tensão de escoamento, é o que define o fator de segurança. O quanto abaixo eu estou da tensão que eu defino como uma tensão de falha, vai definir qual que é o meu fator de segurança. Então, minha tensão admissível, a tensão que eu admito que haja sobre o meu sistema, é simplesmente eu pegar a tensão que eu defino como tensão de falha, geralmente a tensão de escoamento, mas pode ser outro tipo de tensão, dividido pelo fator de segurança. Então, se eu estou interessado num fator de segurança, efetivamente, eu só passo ele multiplicando pela tensão admissível e volto a tensão admissível multiplicando. Então, o que eu tenho que fazer é pegar a tensão limite, a tensão que foi definida como a tensão de falha, e dividir pela tensão que eu estou admitindo, ou seja, a tensão que está atuando sobre essas placas. Tá? Então, qual que é o fator de segurança em cisalhamento? Basicamente, eu vou pegar exatamente a tensão que eu calculei para a tensão de cisalhamento e vou dividir pela tensão admissível de cisalhamento. Tá? Observe que ele nos deu tensões limite para os dois materiais, mas não fez a distinção entre o que era tração e o que era cisalhamento. Tá? Então, geralmente, quando a gente tem um caso como esse, só dado uma tensão limite, a gente está falando sobre tensões de tração. Como o comportamento de cisalhamento é diferente do comportamento de tração, recomendo que vocês vejam o vídeo da série sobre resistência dos materiais sobre esforços de cisalhamento. Tá? Quando a gente não tem informação especificamente do comportamento de cisalhamento, a gente vai trabalhar com aproximações. Tá? A gente vai aproximar que a tensão de cisalhamento, tensão limite de cisalhamento, vai valer 60% da tensão limite de tração. Tá? Então, como a gente está falando do que está acontecendo nos rebites, eu pego aquele valor de 195 megapascals, tá por aqui, e faço vezes 60% disso, e chego à conclusão que ele vale 117 megapascals. Tá? Faltou a unidade. Com isso, eu posso simplesmente pegar esse valor limite, o valor para o qual a gente está estimando que ele falharia em cisalhamento, e divido pela tensão que está efetivamente agindo em cisalhamento nos rebites. Tá? Então a gente tem essa condição, 117 megapascals dividido pelo 64, e eu chego a um fator de segurança de 1,8. Vou fazer a mesma coisa agora para o esmagamento, lembrando que o esmagamento é um esforço de compressão, então eu não preciso trabalhar com essa conversão, eu vou utilizar diretamente a tensão limite que foi dada no problema, de 195 megapascals. Tá? Então, 195 megapascals dividido pelos 142 que estão agindo em esmagamento, eu chego à conclusão que eu tenho um fator de segurança de 1,36 para o fator de esmagamento. Tá? Já sobre tração na placa, a gente tem uma tensão limite diferente. A tensão limite da placa foi dada como 375 megapascals. Então a gente faz 375 dividido por 55,55, eu tenho um fator de segurança de 6,75. O que nos foi perguntado não foi simplesmente o fator de segurança para cada um dos modos de solicitação que a gente está conferindo. Ele nos pediu qual é o fator de segurança da junta como um todo. Então, se eu tenho essas informações todas, qual é o fator de segurança da junta como um todo? Bom, basicamente o que a gente tem é como se fosse uma corrente cuja resistência é definida pelo elo mais fraco. Tá? Então, qual que é o elo mais fraco? É aquele modo de solicitação para o qual o fator de segurança é menor, para o qual a gente está mais próximo das tensões de escoamento ou das tensões limites associadas àquele modo de solicitação. Então, de todos os fatores de segurança que a gente tem que um deles é 1,8, outro deles é 1,3, 3,5 e outro é 6,75.
Então, claramente, o fator de segurança mais crítico é o fator de segurança de esmagamento nesse problema. Tá? Então, esse vai ser o fator de segurança da junta como um todo. Tá bom? Então, vocês sempre podem aplicar esse raciocínio quando a gente está falando de determinar um fator de segurança de alguma montagem como um todo. A gente acha para os diferentes modos de solicitação os fatores de segurança relativos a cada um deles. Qual for o menor, né, aquele que nos indicar que a gente está mais próximo de falhar naquele modo de solicitação, isso vai definir qual que vai ser o nosso fator de segurança da junta como um todo. Tá bom? Então, isso foi uma breve apresentação sobre rebits, né, sobre os tipos de rebits, como é que a gente pode pensar em aplicações de rebits, né, quais são algumas das recomendações que a gente tem que seguir para saber onde que a gente coloca os rebits e qual é o tamanho do rebit que a gente utiliza. Mas a gente focou bastante, muito mais do que nos rebits, do que na aplicação prática de rebits, né, de inserir rebits em alguma coisa e fazer a aplicação enquanto técnico, né, de inserir um rebite lá dentro. A gente está pensando muito mais no dimensionamento desses elementos de máquinas. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido os principais conceitos que a gente tem que abordar quando a gente está falando de dimensionamento de rebits, né? Em breve eu postarei mais exercícios de resolução mais vídeos com resolução de exercícios sobre rebits, tá? Então fiquem ligados, muito em breve vocês terão mais exercícios resolvidos, mas acho que com a aula de hoje a gente já conseguiu ter uma ideia geral de quais são as coisas que a gente tem que considerar quando a gente está resolvendo problemas de rebits. Então, se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários do vídeo ou nos fóruns da disciplina no Moodle. E espero vocês na próxima, quando a gente vai falar sobre outro tipo de elementos de máquina muito importante, que são os parafusos. Então, até logo, gente. Muito obrigado.